Lucas capítulo 10, versículo de número 39. Todos acharam? Diz assim o texto: E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, diga assim, aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Mais à frente, no capítulo 11 de João, versículo 32, capítulo 11 do Evangelho de João, versículo de número 32, amém? Diz assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No capítulo 12, mais à frente, uma folha à frente, no versículo 3, a mesma mulher vai fazer o mesmo gesto pela terceira vez, estar aos pés de Jesus. Diz assim, verso 3: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? Com a sua Bíblia aberta, eu quero que você me acompanhe. Eu quero dar um tema à mensagem, não poderia ser outro: aos pés de Jesus. Esses três textos que nós lemos aqui, essas três referências, e está falando da mesma mulher, Maria, a irmã de Marta, e também irmã de Lázaro, que morreu e Jesus ressuscitou, o Lázaro. Essa mulher, ela teve a oportunidade de, por 3 vezes, relatada na Bíblia, estar aos pés de Jesus. Imagine que esse é o maior privilégio da face da terra, poder estar aos pés de Jesus. Eu costumo dizer que o lugar mais alto que você pode chegar na sua vida é aos pés de Jesus. Não existe nenhum lugar mais alto, não existe nenhum lugar maior que o dinheiro possa te oferecer, ou fama, ou sucesso, ou status, ou sociedade, ou profissão, ou relacionamento. Nada é mais alto do que estar aos pés de Jesus. O que significa estar aos pés de Jesus? Para você, o que significa estar aos pés de Jesus? O que é estar aos pés de Jesus? Em quais situações nós devemos estar aos pés de Jesus? Muitas pessoas, infelizmente, estão preocupadas com tantas outras situações, mas não em se relacionar com Jesus, não em estar aos pés de Jesus. Essa mulher, por 3 vezes, ela esteve aos pés de Jesus. Isso é um privilégio muito grande. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, de maneira bem clara e rápida, sobre esses 3 textos que nós lemos aqui. Essa mulher estando aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor para estar. Você que tem experimentado isso, você que tem acompanhado, você que tem estado junto ao Senhor, na palavra, na oração, nos cultos, no mover da igreja, na comunhão da igreja, você tem percebido, não tenho dúvida nenhuma, que é maravilhoso estar aos pés de Jesus. E imagine só, e contemple o quanto é bom estar aos pés de Jesus. O vazio existencial é preenchido. Aquela correria de tentar achar situações para nos alegrar e preencher este vazio, hoje é preenchido por Jesus Cristo. Você pode ter certeza, se você procura alguma coisa, se você procura algo para te trazer motivação, felicidade, o lugar certo é aos pés de Jesus. Não existe um lugar mais alto e um lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. No primeiro texto que nós lemos, vamos examinar, voltar lá em Lucas, no capítulo 10, versículo de número 38, vamos examinar o que foi que aconteceu aqui. A primeira vez que Jesus teve contato com essa mulher, a partir do versículo de número 38, até o 42, do capítulo 10 de Lucas, versículo 38, diz que: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Ou seja, logo nós aprendemos aqui que a casa era de Marta. Os 3 irmãos moravam ali, Marta, Maria e Lázaro, mas a casa era dela, possivelmente ela era mais velha. Versículo 39 diz: E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Imagina aqui a cena. Jesus, passando por essa aldeia, ele foi recebido na casa dessa mulher chamada Marta. E então Jesus entrou, Jesus se assentou, e Maria foi e sentou-se aos pés de Jesus. O melhor lugar ela pegou. Ela se sentou ali para ouvir a palavra de Jesus. Ela não foi pedir nada, ela foi ouvir a palavra, ela foi ouvir a pregação da palavra, ela foi ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. O versículo de número 40 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta chegou até Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se importa de ver a minha irmã aos seus pés, só ouvindo a palavra, e eu estou aqui fazendo todo o serviço da casa? Eu estou aqui lavando louça, eu estou aqui preparando o almoço, eu estou aqui limpando a casa, eu estou aqui cuidando disso, eu estou aqui cuidando daquilo. Não te importa? Por que o Senhor não manda ela vir me ajudar? Qual será que foi a resposta de Jesus? O versículo de número 41, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Será que você não percebeu ainda, Marta, quem é que está aqui? Será que você não percebeu ainda, Marta, a oportunidade que você está tendo de estar aos pés daquele que é o Filho de Deus? Só que ela estava preocupada com os afazeres, ela estava preocupada com as coisas. Quantas pessoas assim? Eu vou na igreja, mas primeiro eu tenho que resolver aquela situação. Eu vou no culto domingo, mas primeiro eu tenho que cortar a grama, né? Talvez eu vou chegar meia hora atrasado, mas eu vou cortar a grama. Não, eu vou no culto, mas primeiro eu tenho que deixar a casa arrumada, a louça limpa, nem que eu chegue atrasado. Nós invertemos os valores. O que é mais importante? Estar na presença de Jesus, estar aos pés de Jesus, ou essas coisas supérfluas? Você pode fazer depois, a grama você pode cortar depois, a casa você pode arrumar depois, mas agora é uma oportunidade de estar aos pés de Jesus. O que é a primazia na sua vida? O que é primordial na sua vida? Na vida de Maria era estar aos pés de Jesus. Agora Marta estava fadigada. Marta, ela estava distraída com muitos afazeres e perdeu de usufruir do momento de comunhão com Cristo, dos seus ensinamentos. Ela estava ansiosa, preocupada, afadigada, estava aquele tipo de pessoa que não consegue parar. Já viu aquelas pessoas que não conseguem parar de fazer as coisas? Sempre correndo para lá, para cá, não consegue parar para conversar, para ouvir, para se relacionar. Marta era mais ou menos assim. Agora Maria era diferente. Maria, ela viu a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Ela tinha sede de Deus, ela tinha sede de ouvir a palavra, ela tinha sede de ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa era a diferença. E nós? Como nós estamos? Será que nós temos sede da palavra? Será que nós temos sede dos ensinamentos de Jesus Cristo? Muitas pessoas dizem assim: eu quero servir Jesus, mas para garantir, eu vou continuar confiando na situação tal. Eu quero servir Jesus, mas para garantir, eu vou continuar confiando no Deus fulano de tal, ou na imagem fulano de tal, ou no benzedor, ou eu confio em Jesus, eu confio nessas coisas. Ou eu sirvo Jesus, ou eu sirvo essas coisas. Eu não posso estar em cima do muro. Eu preciso tomar uma decisão. Você ouviu o relato que eu compartilhei com vocês sobre o que é estar em cima do muro. Um menino estava em cima do muro. Do lado de lá estava um anjo. Do lado de cá estava um demônio. E o anjo dizia: desce para cá, rapaz, vem rápido. E ele olhava para o outro lado, o menino, e via o demônio estava quieto. E ele olhava de novo para o anjo dizia: desce para cá, rapaz, rápido. E ele olhava de novo do outro lado do muro, o demônio estava quieto. Ele olhou a terceira vez para o anjo descabelando: desce para cá, rapaz. E ele em cima do muro olhou mais uma vez para o demônio estava quieto. Aí ele olhou para o demônio e perguntou: por que você não me convida para descer para o seu lado? O demônio disse: porque o muro também é meu. Precisamos estar atentos para isso. Estar em cima do muro é muito complicado. Eu preciso tomar uma posição. Quem eu quero? Eu quero servir a Cristo? Eu quero obedecer a palavra? Eu quero morar no céu? Eu quero vida eterna? Ou eu quero aquilo que, entre aspas, preenche o meu coração momentaneamente? Eu preciso tomar uma posição. Eu não posso brincar com Deus. O Senhor coloca diante de mim a bênção e a maldição. Está lá em Deuteronômio. Só que Ele dá um conselho: escolhe, porém, a bênção, escolhe a vida. Mas eu tenho um livre-arbítrio. Eu escolho para onde eu vou. Eu escolho o caminho que eu vou tomar. A escolha é minha. A decisão é minha. A decisão é sua. Ele não obriga ninguém.
Então Maria, nós vemos aqui que ela tinha sede de Deus, ela queria aprender, ela queria conhecer, ela queria intimidade, ela queria estar aos pés de Jesus. Aquilo preenchia ela, aquilo preenchia o vazio dela, estar aos pés de Jesus. Somente ela aparece na Bíblia em 3 passagens estando aos pés de Jesus. Que coisa maravilhosa, poder estar aos pés de Jesus. É um privilégio, o maior privilégio que um homem e uma mulher pode ter na face da terra, estar aos pés de Jesus Cristo. No versículo 41, Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Parece que ele está dizendo: para com isso, mulher, vem aqui também ouvir a palavra. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Jesus estava dizendo, ela escolheu a boa parte, ouvir a palavra. Você também poderia estar comigo aqui, mas você prefere estar fazendo as coisas? Vem, você tem a oportunidade, vem aos meus pés e vem ouvir a minha palavra. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. No capítulo 11 de João capítulo 11, versículo 32, nós vemos aqui a segunda passagem onde essa mesma mulher, Maria, tem a oportunidade de estar aos pés de Jesus Cristo. Capítulo 11, versículo de número 32. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Lázaro ficou doente, e as 2 irmãs de Lázaro mandou chamar Jesus. Só que Jesus se atrasou, propositalmente. Então, quando chegou a notícia de que Lázaro estava doente, ele disse: eu vou sim, eu vou curar ele, vou despertar ele. Mas Jesus demorou mais de 4 dias. Então agora, no versículo de número 32, no versículo de número 21, do capítulo 11, versículo 20: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Chegaram e avisaram para Marta: ó, Jesus está vindo, mas Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado há 4 dias. E ela pega e ela vai ao encontro de Jesus. Como você acha que ela deveria receber Jesus? Como você acha que Marta deveria receber Jesus? Se prostrando aos pés de Jesus. Mas ela não faz isso, porque no versículo de número 21 diz assim: e disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Como se Jesus fosse empregado dela, como se fosse obrigação de Jesus estar ali. Tem muitas pessoas que são assim: se o Senhor não me dá, eu não vou na igreja. Se o Senhor não me prosperar, eu não vou na igreja. Se o Senhor não fazer esse milagre, então eu não vou na igreja. Como se Jesus estivesse aqui com uma bandeja diante de você e você viesse aqui só para receber. Você sabia que culto não é vir receber? Culto é vir oferecer. Oferecer, isso é culto. A nação de Israel não ia no culto para receber, eles iam para oferecer. Oferecer a sua vida em adoração, oferecer as suas ofertas, oferecer os seus sacrifícios. Eles iam oferecer, eles não apareciam diante do Senhor de mão vazia, eles iam rasgar o coração na presença do Senhor. E hoje muitas igrejas têm ensinado que você tem que ir para receber. Aí o pastor diz assim: quem veio buscar uma bênção? Aí todo mundo: ei. Ah, mas Deus não pode abençoar? É claro que pode, mas primeiro eu ofereço. Então essa visão está errada. Culto é oferecer. Quando você lê Romanos capítulo 12, você entende ali o que é culto. O culto racional. Eu venho oferecer o meu corpo em louvor, a minha vida em louvor, tudo aquilo que eu sou em louvor, em adoração ao Senhor. Quando o pastor fala assim: quem veio receber uma bênção? Quem veio buscar uma bênção? Não, eu vim oferecer. Não, você não quer ser abençoado? Claro que eu quero, mas primeiro eu vim oferecer, porque o maior presente eu já recebi, que é a vida eterna. Esse é o maior presente, a salvação da minha alma. Então eu venho oferecer, eu venho agradecer, eu venho exaltar, eu venho glorificar o nome do Senhor. Eu venho entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Eu venho entregar o meu caminho nas mãos do Senhor. E no mais Ele fará. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então peraí, tem pessoas que buscam as demais coisas primeiro. Se o Senhor me der as demais coisas, aí eu vou buscar o reino. Não, primeiro o reino, depois as demais coisas serão acrescentadas. Então as pessoas invertem os valores. Primeiro eu busco o reino. O que é buscar o reino? É buscar uma verdadeira conversão, é buscar obedecer a palavra, é buscar ter compromisso com o Senhor e com a sua igreja, e as demais coisas vão sendo acrescentadas paulatinamente. É assim que a Bíblia ensina. Só que nós temos o livre-arbítrio. Então Marta chegou até Jesus e disse assim: se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela não adorou, ela não se prostrou, ela não agradeceu, ela não fez nada disso. No versículo de número 22 diz: mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Ele te concederá.
Parece que nasceu uma fé no coração dela, né? Eu sei que o senhor chegou atrasado, só podia ter chegado antes. Mas eu também sei que tudo que o senhor pedir a Deus, Ele vai conceder. Aí no versículo 23, Jesus diz: teu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz assim: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí parece que a fé já ficou fraca, né? Jesus disse no versículo seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você entendeu? Ela disse: Senhor, era para o senhor ter vindo antes, mas já que o senhor não veio, eu sei que o que o senhor pedir para Deus, Ele vai fazer. Jesus disse: o seu irmão vai voltar a viver. Ela disse: eu sei, da ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui, o milagre é para agora, o milagre é para já, o milagre vai acontecer agora. No versículo de número 32, nós vemos que agora quem vem é Maria. Versículo 31 primeiro: vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus. Eis aqui a diferença. Ela lançou-se aos pés de Jesus, e ela fez a mesma pergunta que Marta fez, só que antes ela adorou. Ela disse assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Só que a atitude aqui é outra. Ela se humilhou, ela se prostrou aos pés de Jesus, ela adorou a Jesus e disse: Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas primeiro ela se prostrou aos pés de Jesus. Como é que nós temos feito? Como é que muitas pessoas têm feito? Será que tem começado assim, se prostrando aos pés de Jesus, adorando a Jesus, servindo a Jesus, se deleitando na vontade de Jesus, ou já chega cobrando, como se Jesus fosse nosso empregado? Muitas pessoas têm feito assim, e precisam mudar a sua maneira de pensar, porque Jesus é Deus, Ele não é o nosso empregado, Ele é Deus, e nós temos que adorá-lo, servi-lo, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos falando do próprio Deus. Nós precisamos fazer como elas fizeram. Elas deram um bom exemplo no início, as duas irmãs. No versículo 3, elas comunicaram a Jesus a necessidade. Elas enviaram mensageiros lá e disseram assim: o nosso irmão está doente. Elas comunicaram a necessidade delas a Jesus. Elas mandaram avisar Jesus das suas necessidades, para que Jesus viesse e curasse o seu irmão. Mas aí Marta vai e recebe Jesus daquele jeito. Por que o senhor não veio antes? Mas aí Maria vai dar o bom exemplo e se prostra aos pés de Jesus. Essa mulher dá um exemplo fantástico, irmãos. O versículo de número 29, olha só. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. O versículo seguinte, nós vemos aqui que Jesus mandou chamar ela. Jesus mandou chamar Maria. Depois que Marta foi, Jesus mandou chamar Maria. E ela não pensou duas vezes. Ela se levantou e foi ter com Jesus. Ou seja, ela obedeceu. As duas estavam frustradas. Por quê? Porque o irmão morreu. Mas a atitude de ambas é diferente. Marta cobra Jesus, Maria adora Jesus. Essa é a diferença. Que possamos refletir sobre isso. Olha só, nota-se uma pontinha de frustração em Marta e também em Maria, no versículo 21 e no versículo 32. Como elas fizeram, precisamos aprender a expressar com reverência os nossos sentimentos a Jesus. Elas foram sinceras, as duas foram sinceras, mas a diferença é que Maria adorou, teve reverência. Você pode expressar ao Senhor a sua necessidade? Claro que você pode. Você pode pedir ao Senhor? É claro que você pode, mas peça com reverência. Ele é Deus, e nós somos criaturas, nós somos filho. É a mesma coisa que o filho chega no pai e diz assim: é a sua obrigação me dar, você me fez. Mas será que é mesmo? Nós precisamos do Senhor, como um filho precisa do pai. Eu ouvi um testemunho, uma história de um determinado pastor. Ele tinha um menininho de 9 anos. E o menininho vivia dizendo assim: eu vou embora daqui, eu vou embora porque o senhor não dá o que eu quero. O senhor é isso, o senhor é aquilo. E vivia brigando com o pai: eu vou embora, eu vou morar na rua, você não é um bom pai, você não é uma boa mãe. E o menino tinha de tudo. Aí um dia o pai falou: você quer ir embora mesmo? Não está bom para você aqui? Então tá bom. Mandou a mulher fazer a malinha dele. Aí a mãe fez a malinha, deu para o pai falou: vamos embora então, eu vou te levar, você quer ir embora, não está bom para você? Botou o menino no carro, e o menino ficou assustado. E o pai deu uma volta na cidade, parou embaixo de um viaduto, onde tinha alguns moradores de rua, e ele disse: pode descer. E o menino disse que segurava na porta: não pai, deixa eu voltar para casa, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para casa. Eu falei: isso é para você aprender, e valorizar o que você tem, porque muitas pessoas não valorizam, só valorizam depois que perde. O pai ia fazer isso? Não, mas ele deu um susto no filho, para o filho despertar.
Muitas vezes nós fazemos assim. Olha tudo que Deus tem nos dado. Olha as bênçãos que nós temos desfrutado do Senhor. E às vezes nós somos rebeldes, malcriados e cobramos aquilo que não devemos cobrar do Senhor. Glória a Deus. Terceiro tópico então, para a gente encerrar. Capítulo 12, uma folha adiante. João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Nós vemos aqui que agora ela está aos pés de Jesus para adorar. No capítulo 12, agora que Jesus já ressuscitou a Lázaro, a alegria voltou a casa. E no capítulo 12 agora eles estão em Betânia, que era a aldeia, e era 6 dias antes da Páscoa. E Lázaro morava ali, enfim, estava na casa de Lázaro. E fizeram depois ali uma ceia, verso 2, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Que maravilha! Ungiu aos pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair Jesus, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Oh, como ele era bonzinho, né? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O texto diz que Judas era o tesoureiro do grupo de Jesus. Ele era o responsável por administrar o dinheiro, mas o texto diz que ele era ladrão, que ele roubava, que ele não era honesto. Quando ele viu que Maria pegou aquele unguento, aquilo era muito caro, era um frasco assim, um azeite cheiroso, muito caro, ela quebrou aquilo e lançou sobre os pés de Jesus, e ungiu Jesus. Aquilo era mais de um ano de trabalho para se comprar um unguento daquele. E ela ungiu os pés de Jesus, e enxugou com os seus cabelos. Judas, quando viu aquilo, disse: mas que desperdício, isso valia muito dinheiro, você podia ter vendido e ter dado aos pobres. Será que ele estava interessado mesmo em ajudar os pobres? Não, porque o texto diz que ele era ladrão. Ele era o tesoureiro do grupo e ele era ladrão. Ele roubava o que tinha na bolsa. Logo, a intenção dele aqui não era a melhor. Ele não estava sendo verdadeiro. Ele estava olhando assim e dizendo: como é que se gasta isso com Jesus, se poderia gastar com os pobres? Qual que é a resposta de Jesus? No versículo de número 7: deixai-a, Jesus disse, para o dia da minha sepultura. Ela guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Porque Jesus já iria partir 6 dias depois. Na Páscoa ele seria crucificado. Nós vemos aqui a atitude de adoração dessa mulher. Ela ofereceu para Deus aquilo que lhe custava muito, a sua melhor adoração. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no primeiro texto que nós lemos, essa mulher estava aos pés de Jesus para receber instrução. No segundo texto que nós lemos, essa mulher estava aos pés de Jesus para receber consolo. E nesse terceiro texto que nós lemos aqui, essa mulher estava aos pés de Jesus para prestar-lhe adoração. No primeiro texto, ela estava aos pés de Jesus para receber instrução. É o que as pessoas precisam fazer: estar aos pés de Jesus para receber instrução, ser instruído. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina. No segundo texto, João capítulo 11, ela estava aos pés de Jesus para receber consolo, pois o seu irmão tinha morrido. Devemos estar aos pés de Jesus para receber consolo, para sermos consolados. No terceiro texto, ela está aos pés de Jesus para adorar, porque aquele gesto de ungir Jesus foi um gesto de adoração. Precisamos estar aos pés de Jesus para adorá-lo, para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. Estar aos pés de Jesus, para receber instrução, para receber consolo e para adorá-lo. Precisamos estar aos pés de Jesus. A história termina explicando o que é adoração. Adoração é devoção, é entrega, é rendição, é se desarmar das nossas armas, se derramar, não se importar com os outros, com o que os outros vão dizer, e humilhar-se aos pés de Jesus. Às vezes nós ficamos preocupados: mas o que vão pensar de mim? O que o mundo lá fora vai pensar de mim? Se eu disser que sou um adorador de Jesus Cristo, o que a sociedade vai pensar? Eu não estou nem aí porque vão pensar. Eu quero adorar o nome de Jesus.
Eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero me prostrar aos pés de Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Ele me deu vida eterna e eu quero ser grato a Ele por toda a minha vida. Que nossa adoração possa tocar o coração do Senhor. Quando queremos nos entregar em adoração, podemos encontrar pessoas como Marta e Judas. Porque Marta, quando viu Maria aos pés de Jesus, ela disse assim: Senhor, manda ela vir me ajudar. Ou seja, que ela saia dos seus pés. E Judas, quando viu Maria adorando, ele disse: por que gastar tudo isso com Jesus? Então muitas pessoas vão tentar barrar a sua adoração. Muitas pessoas vão tentar te tirar desse propósito de adoração. Só que você precisa estar convicto: eu quero servir ao Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Você precisa estar convicto disso. Ou então as pessoas vão conseguir te afastar dos caminhos do Senhor. Quando nós paramos mais para ouvir as pessoas do que ouvir a palavra, as pessoas começam a nos puxar, a nos tirar. E você sabe que isso é um agir do inimigo para nos tirar da presença do Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Jesus disse: se vocês se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei de vocês diante do meu Pai. Eu não posso me envergonhar de Jesus. Em Marcos, no capítulo 14, a gente encerra, versículo 6. Essa profecia que nós vamos ler aqui está se cumprindo hoje, aqui nessa igreja. Jesus diz assim: deixai-a, para que molestais essa mulher, criticando dela ter oferecido esse unguento caro em adoração a mim? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta mulher, Maria, fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a minha sepultura. Jesus estava dizendo sobre a sua morte. Em verdade, agora essa profecia se cumpre hoje, agora. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O que ela fez há 2000 anos atrás, nós estamos falando hoje aqui. E Jesus disse, exatamente, parece que ele estava vendo a gente hoje aqui falando disso. Ele disse: o que essa mulher fez hoje vai ser contado em todos os lugares aonde o evangelho foi pregado. Nós estamos falando sobre Maria aqui, a mulher que esteve em 3 passagens, em 3 momentos, em 3 oportunidades, aos pés de Jesus, para receber instrução, para ser consolada e para adorar o nome do Senhor. Esteja aos pés de Jesus, para ser instruído pela palavra, pela vontade do Senhor, para ser consolado, porque Ele quer consolar os nossos corações nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e também aos pés de Jesus, para adorá-lo, para todo sempre. Amém? Diga assim: eu vou estar aos pés de Jesus. Não tem lugar melhor, querido, não tem lugar melhor. Nós vamos estar orando, e nessa oração nós vamos agradecer ao Senhor